estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre, vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre, vibre sempre. Amar e servir é ser feliz.
saindo na alvorada, vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz, plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor. Estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Olá, eu sou Peterson e gostaria de deixar aqui meus cumprimentos a todas e a todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês um pouquinho da temática de hoje, agradecer ao convite e pedir à espiritualidade superior que nos abençoe, que nos dê as boas palavras, a boa intuição, para conseguirmos tocar nesse tema tão importante em todos os corações que estão nos assistindo. Em teu nome, Pai, iniciamos o nosso estudo de hoje. O nosso tema é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item número 14, o suicídio e a loucura. Para fazer essa nossa fala, nós nos organizamos para falar um pouquinho do que seja essa temática hoje em dia, essa nossa realidade, falar um pouquinho do contexto histórico, do porquê está acontecendo isso agora, entender um pouquinho, de acordo com o Espiritismo, por que nós não devemos, hipótese alguma, nos suicidar, buscar as possíveis causas, como e depois, por último, como enfrentar esses infortúnios. Para iniciar, a proposta é entender um pouquinho alguns dados estatísticos da dura realidade que nós vivenciamos em relação a essa temática do suicídio. Até 2020,
A depressão será a doença mais incapacitante do mundo, diz a OMS. No mundo, nós temos um suicídio a cada 40 segundos, isto é, aproximadamente 800 mil por ano. A cada 3 segundos existe uma tentativa de suicídio. É a segunda causa da morte entre jovens de 15 e 29 anos. Esses dados para o Brasil, nós somos o 8º país em número de morte por suicídio, a 4ª causa de morte entre 15 e 29 anos, só perde para acidentes e agressões. Houve um aumento de 24% entre adolescentes no ano de 2006 a 2015. Existe uma maior tentativa entre mulheres, 70%, e as mortes só acontecem mais em homens, 79%. Houve uma pesquisa que conseguiu identificar um modus operandi, quer dizer, a cada 17 pensamentos, existem aproximadamente 5 planos, 3 tentativas e um atendimento em pronto-socorro. No livro, Viver é a Melhor Opção, do nosso irmão André Trigueiro, ele dá outros dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Coloca que 90% dos casos de suicídio estão ligados a transtornos mentais, dentre eles depressão, alcoolismo e outras drogas, lícitas e ilícitas, além da esquizofrenia e transtornos de personalidade. Mas em todos os casos, sem exceção, eles podem ser diagnosticados e tratados. Não existe uma premissa de que não há o que fazer quando alguém deseja se matar. Essa é uma frase muito forte. Sempre há o que fazer. Trazendo um pouco para esse contexto histórico, né, por que nós estamos vivenciando essa situação aparentemente de loucura e suicídio em todos os momentos? Por que isso está tão difundido, está tão alardeado? Às vezes dá uma sensação de que as coisas estão só piorando, né? Bom, é importante entender que estamos vivendo um momento de transição da regeneração da humanidade. Se nós formos no livro Obras Póstumas, de 25 de abril de 1866, existe um trecho que coloca regeneração da humanidade. E nesse trecho diz assim: é como se operasse com bastante rapidez e destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens e que antes mesmo de morrer estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Aqui nos momentos de transição, veja, se nós pegarmos aqui Entre Irmãos de Outras Terras, de autores diversos, do Chico e do Valdo Vieira, nós temos aqui uma passagem que fala da supercultura e das calamidades morais. E aí, refletindo um pouco sobre a parte de Lucas, no capítulo 12, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não basta juntar aqui, gente, valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura que nós estamos vivenciando, que atualmente nós temos aqui no planeta Terra, fez prodígios em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas até as realizações da astronáutica. No entanto, os povos mais adiantados do planeta avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo as forças: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. Nesse sentido, é importante entender que os tempos de renovação da Terra têm gerado, uma explicação do que nós estamos vivenciando agora, que é uma fase de que o planeta precisa para expurgar
esses problemas muito sérios. Somado a isso, as questões da pandemia, que nos ajudam a entender a lógica dessa renovação que nós estamos vivenciando. Agora, se nós já entendemos o contexto e nós já entendemos essa situação, por que nós não devemos nos suicidar, né? Existe algum problema que seja tão insuportável que possa conduzir ao suicídio? Fatalmente não. Não existe dor que o ser humano não possa suportar. E o Evangelho é um roteiro seguro para nós enfrentarmos as dificuldades de frente e superá-las. Se nós pegarmos aqui um trecho do livro Boa Nova de Humberto de Campos, lá no capítulo 8, temos assim: o homem jamais tem o direito de dar fim à sua vida, pois só a Deus cabe retirá-la do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para aquele que quis subtrair as provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida uma pena. Quando preso de novo, será severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças muito maiores. Esse último trecho está no Evangelho, no capítulo 28, item 71. No livro O Consolador, tem aqui uma impressão, uma pergunta que é no 154, que fala: quais as primeiras impressões daqueles que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é que a realidade da vida não se extingue com as transições da morte do corpo. Vida essa agrava por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhe aniquilou as forças, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partindo da arma, o peso das rodas pesadas sobre as quais atiraram, na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuram o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo. E comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Cenas essas são cenas muito chocantes que os nossos irmãos nos colocam, nos apresentam, dos erros consequentes dessa atitude, da importância de que, em hipótese alguma, não existe nenhum tipo de dor, não existe nenhum tipo de argumento que seja condizente com o suicídio. Aqui adicionamos uma outra temática que é para entender. Então, já que entendemos que a realidade é uma realidade difícil de loucura, de suicídio, né? Da onde vêm as possíveis causas dessa situação? Né? Um cientista do século passado, Durkheim, nos mostra que existem praticamente 3 perspectivas. Uma delas é a explicação biológica, né? Seja ela por algum elemento do tipo esquizofrenia ou alcoolismo, alguma outra doença ligada que afeta diretamente o nosso corpo. Existe uma perspectiva psicológica, algumas perturbações, depressões, desequilíbrios, alguns tipos de delírios, que podem ser causadores desses elementos. E existe também um sentido mais sociológico, muito mais associado a questões egoísticas, por exemplo, não quero sofrer mais, não mereço sofrer mais,
né? Ou, num outro sentido mais altruísta, olha, eu não quero dar mais trabalho para os outros. Ou anômico, por exemplo, que está associado a desequilíbrios da ordem econômica, da ordem social. Muitas vezes, né, impulsionados pelos tipos de hiperconsumo, pela felicidade que é idealizada de acordo com os que nós vivenciamos nas redes sociais. Mas também, somado a esses três perspectivas, trazemos aqui a perspectiva do Espiritismo, que nos mostra a importância da espiritualidade, principalmente associada à mediunidade e aos processos obsessivos. Temos aqui que destacar dois temas, que, se eles estiverem juntos, eles potencializam ainda mais essas causas. O primeiro deles é as ideias materialistas, aquelas pessoas que imaginam que só existe esse mundo, só existe essa vida, né, de que nada existe depois, não vê muito sentido, né, no porquê do sofrer. Uma outra característica é a melancolia, né, aquela tristeza profunda que toca no fundo dos pontos guardados, nos porões da nossa alma, muitas vezes associadas às saudades de algo que nós nem sabemos. Depois, a questão da vaga tristeza, né, que é aquela depressão injustificável, somado a isso a solidão, a ociosidade, né, que abre as portas abertas para essa melancolia. O Espiritismo nos ajuda a entender essas questões de provas e expiações, que tem por fim a vivência de ajudar no nosso arrependimento e na conscientização dos sofrimentos causados, né, relacionadas através de adquirir cada vez mais conhecimentos. Vejamos aqui. Imagine uma pessoa que acredita que somente existe aquela vida. Tudo só existe agora. Se ela imaginar por um momento se ela tiver uma deficiência, por exemplo, né, ela vai, como é que ela vai imaginar? Nossa, dei azar, aconteceu isso comigo. Ou se essa pessoa muito materialista nasce num lar muito pobre, o que ela vai pensar? Uma pessoa materialista que está realizada com o dinheiro sobrando, sucesso, amigos, reconhecimento, normalmente é uma pessoa que preocupa com os outros. Normalmente, a quem essas pessoas atribuem seu sucesso? A elas mesmas ou a Deus? Né? Então, é importante nós entendermos que a questão de o apego à matéria e o materialismo são fortes ingredientes que afetam, não é, essa situação. Por outro lado, aquele pensamento da vida futura, não é? Entender que a vida que nós estamos vendo é um ponto dentro do infinito, não é? Que matéria e bens que eu tenho são um passaporte para outras vidas. E a vida que eu vou vivenciar no futuro é consequência das decisões que eu tomo aqui no presente. E nisso nós contextualizamos a importância desse capítulo 5º do Evangelho dentro do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse capítulo vem depois dos capítulos 1º, Não vim destruir a lei, do capítulo 2º, Meu reino não é deste mundo, do capítulo 3º, Há muitas moradas na casa do meu pai, e no capítulo 4º, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque é nesse mesmo capítulo que vejamos justiça das aflições, causas atuais e anteriores das aflições. Jesus mesmo nos mostra, né, que o povo, né, daquela época para quem ele falava era um povo agrícola. Então, entendendo aqui a analogia, não é, um agricultor, quando trabalha com uma árvore, por exemplo, uma árvore que não está dando fruto, o que nós devemos fazer quando uma árvore não dá fruto? Nós devemos tacar fogo, exterminá-la, ou colocar mais matéria orgânica, né? Muitas vezes apodrecida em volta. Nós temos que podar essa árvore, nós temos que colocar mais fertilizante. Agora imagina, não é? Se você fosse essa árvore, né? Imagina, matéria podre a seu lado, agora mutilada, com dor, com sofrimentos, né? Não é? O que você pensaria?
Isso seria maldade ou isso seria providência e sabedoria divina para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento? Quem aqui de nós não está aqui pela dor? Porque é pela dor que nos faz caminhar e que nos faz evoluir. Talvez aqui nós consigamos entender a mensagem de André Luiz sobre a maior aflição, que a maior aflição é estar afastada de Deus. Nesse sentido, não é? Como é que nós devemos lidar com os infortúnios e as decepções na nossa vida? Porque sabemos que todos nós as temos. E temos aqui, né, várias opções que devemos procurar: tratamento médico, tratamento psicológico, prece, leituras edificantes, mudar a sintonia de falar algo diferente, não é? Companhia de amizades, buscar na nossa memória momentos de vida de felicidade, dedicar-se a dar alegria para outras pessoas, sem receber nada em troca, participar da terapêutica do passe, da terapêutica da desobsessão, encarar com serenidade que todas as coisas que estamos vivenciando são coisas passageiras. Nesse sentido, a importância de aceitar a si mesmo, a vida e as pessoas como elas são, mantendo sempre uma atitude realista, positiva e sábia. E tirar as lições, não é? Porque a dor, não é? É uma é uma é uma escola para nós, é um aprendizado. Lembrar que esses sofrimentos não são eternos. Existe sempre uma centelha de esperança nas dores que as tornam mais suaves. O homem vive um tempo sem alimento, muito pouco tempo sem água, mas ele não consegue viver se não tiver esperança. Nesse caso, se nós pegamos Paulo em Romanos, ele coloca o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Emmanuel, coloca que a noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença e na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Aqui teremos a importância da consciência da nossa calma e da resignação profunda, da fé em Deus e da fé no futuro para todos nós. Ainda sobre a serenidade, nós temos aqui um destaque a um texto do Emmanuel, psicografado pelo Chico, chamado Acalma-te. E é nesse texto ele coloca: e Jesus, fitando-os, disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firem, que te apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. Não se esqueças a palavra do Mestre, quando nos afirmou que Deus, tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Ainda André Luiz reforça essa passagem da importância de nós entendermos, a questão de que o suicídio e a loucura não resolvem os efeitos dos infortúnios e das nossas decepções. Muito pelo contrário, abreviam-nos os dias de vida.
Liberta-se o mal, mas entra-se num outro mais longo e mais terrível. Existe uma grande diferença aqui nas nossas vidas, que nós temos que pôr muita atenção. Uma coisa é aquilo que eu quero, e outra coisa é aquilo que eu preciso, é aquilo que a vida me traz. É entender que existe uma programação divina, que existe um Pai de amor, de bondade, que sabe intimamente aquilo que nós precisamos, que não dá pedra para quem pede peixe, igual aquela passagem antiga do Evangelho. Nesse caso, nós temos que nos refugiar em Deus, porque o Evangelho nos ensina que nós temos que ter a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão. É nós, na nossa racionalidade, entendermos aquilo que está passando, a importância daquilo que está passando. E a resignação é o consentimento do coração. É quando nosso coração nos diz, nos acalma. A dor que estamos vivenciando, ela é uma dor que será passageira. É a confiança na fé. Ainda reforçamos aqui que a fé na vida futura, os testemunhos dos Espíritos com coragem, com moral, que nos dão essa questão, não é? E a fé na vida futura, a diferença da opinião relacionada aos homens, que nos estão constantemente cercados. Por fim, nós temos aqui uma proposta para fechamento, para nos dar um pouco mais de tranquilidade e uma mensagem para nós levarmos para os nossos lares, que é a oração da serenidade, né? Que fala assim para todos nós: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Continuando, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao lado de Deus na outra. Assim seja. Estejamos todos em paz e harmonia. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas
e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.